Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus se faça em nossos corações, trazendo-nos a compreensão dos fatos que ocorrem conosco no dia a dia, procurando a luz da verdade, compreender as dores, as dificuldades que ainda permeiam em nossos pensamentos, muitas vezes gerados pelo nosso orgulho. Por isso, nós convidamos a todos a elevar o seu pensamento, a sair desse mundo íntimo para compreender o porquê de tantas situações cujo momento estamos vivendo. Elevemos o nosso pensamento a Deus para que os bons espíritos, especialmente aqueles que te auxiliaram na reencarnação, possam estar mais próximos. Hoje nós vamos ler causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos, a dos que são amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedi-los, os reveses da fortuna, que frustraram tantas preocupações, aconselhados pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. Os que nascem nessas condições, certamente, nada hão feito na existência atual, mas para merecer sem compensação tão triste sorte, que não podia evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos os que os opõem à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, da mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenridade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pode resolver, anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seria negação da bondade, da justiça, da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecer o futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admite um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedente, sempre há causa. Se está, se está, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa e que ninguém pode fugir, e em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas.
A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece merecido tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoe-me, Senhor, porque pequei. Nós vamos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, rogando nosso Mestre o amparo amigo, para que possamos nesta manhã sentirmos o valor das vibrações que os espíritos amorosos têm a nos oferecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Amado Senhor, que as vibrações do seu coração ampliem o nosso olhar para as dificuldades que cada um de nós estamos enfrentando. Que sejamos compassivos e amorosos e que saibamos agasalhar a dor de nossos irmãos. Que a sua paz, o seu amor se faça presente cada vez mais em nossos pensamentos, em nossos corações. Que assim seja, Jesus. Queridos amigos, nós estamos vivendo um tempo em que esta mensagem, causas anteriores das aflições, tem uma expressão de atualidade que talvez ainda não tenhamos dimensionado o seu valor. Hoje nós estamos vendo tantas reencarnações com complexidade, muitas reencarnações diferentes daquelas do passado, em que víamos a idiotia, em que víamos as demências, muitas situações que hoje já não vemos tanto, mas hoje estamos vendo outras causas anteriores das nossas aflições. O abuso da inteligência de ontem, os desregramentos do passado, têm voltado hoje numa forma completamente diferente para todos nós. Temos visto tantas dores que são dores da alma, crianças que nascem com suas dificuldades e peculiaridades que precisamos compreender, pois são espíritos que voltam para nos amar e para que nós possamos dedicar mais o nosso tempo, mudando o nosso olhar para o espírito, debruçando, envolvendo, amando esses espíritos como eles são. Antigamente nós víamos grandes deformidades que hoje também vemos, mas nós podemos perceber que muitas enfermidades que as crianças hoje nascem, e mesmo com o avanço da ciência, há muito desencarne precoce, e nós podemos perceber onde está a causa. Às vezes nós atribuímos que essas causas sejam por isso ou por aquilo que nós mesmos queremos justificar, mas nós não olhamos para trás. Que espíritos são esses que nós os trouxemos como filhos, como netos, como familiares,
para que nós possamos auxiliá-los. Quando um espírito chega até nós com as suas dificuldades, e hoje essas dificuldades, elas são tão diversas, em espectros diferentes, nós perguntamos: o que posso fazer, Senhor? A resposta é a mesma de sempre, é o amor, é amar esses espíritos, é trazer Jesus aos seus corações, é mostrar que eles estão numa nova roupagem, mas que eles são capazes de serem felizes. Depende da nossa educação, da maneira como vamos agasalhar esses espíritos. E o que nós temos visto hoje é o contrário disso. Há uma situação que muitas vezes nos assusta. Os consultórios de psicologia, os consultórios que nós vamos ver hoje, de tantas diversidades que eu não posso nem numerá-las todas, para auxiliar essas crianças, ou nos auxiliar mesmo os adultos, nós podemos ver o problema da atenção, o problema da fala, o problema do desenvolvimento cognitivo, o TOD. Quantas crianças que nos desafiam, quantos espíritos nos desafiam. E toda a vida, com certeza, houve esses ajustes do espírito, mas não como agora. E mesmo auxiliando e contribuindo para o avanço da ciência. E com o avanço da ciência, nós também buscamos um recurso, que são recursos que inflamam o cérebro da criança. São recursos que dispersam a sua atenção. São recursos que nada valem para acalmar. Porque muitas vezes, uma criança, um jovem, ele acalma, aquieta, mas ele não está amenizando o seu pensamento, as suas vibrações. Hoje nós vemos, né, crianças desde pequeno com o celular nas mãos. Será esse a melhor terapêutica? Será esse o recurso? Ampliando cada vez mais a falta de atenção? As questões alimentar que nós estamos vendo hoje não é um chamamento para os pais, que são espíritos também que tiveram comprometimento com esses espíritos no passado. E todos nós, por que não dizer todos, queremos uma receita. E a receita, eu acredito que seja o amor. Compreender o ajustamento das leis divinas. Porque essas dores, as causas dessas aflições, estão lá no passado. Estão registrados na memória. Por isso agora precisamos ser criativos, buscar a arte, a música, desenho, a pintura, a dança, a natureza como recurso valioso que acalma, que sensibiliza. E nós queremos que o outro resolva aquilo que é para nós resolvermos. Nós concordamos que os terapeutas colaboram, ajudam, mas os pais são fontes de amor. Os pais fizeram escolhas, mesmo que talvez não tenham sido escolhas que o próprio livre-arbítrio se decidiu por si mesmo, mas pela força das leis divinas. Todos nós temos que aprender a amar. E todos nós temos que ressarcir.
com estes espíritos. Então, meus irmãos, eu peço a Jesus que ajude-nos, ajude os pais, que não entrem no desespero, que a paciência sempre foi e será a nossa escola íntima, que auxilia a criatura a atravessá-los com proveito devido à sua reencarnação. E só faz com amor, com fé, porque tudo passa. Se hoje nós temos uma dificuldade, essa criança, esse ser, ele vai crescer. E se você trouxer Jesus, se você tiver junto dela, mostrando o valor da natureza divina, trazendo Deus para o coração, ele será um adulto sereno. Tenhamos confiança. O desespero muitas vezes nos aumenta o sofrimento. E esse sofrimento, muitas vezes, ele é imposto por nós mesmos, porque nós não queremos compreender a força da justiça de Deus. Para aquele que não acredita na reencarnação, tudo que eu estou falando é um absurdo, porque ele acha que o filho, o espírito, foi criado na hora do nascimento. E isso não é a verdade. Outra coisa que nós precisamos olhar, que as nossas dificuldades, não só com os filhos, mas nos relacionamentos, onde nós estamos vendo tantos conflitos domésticos, é preciso saber que o amor não se faz com cobrança, que o amor só se faz com renúncia, com dedicação, com compreensão. E é por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, ele dedica uma fala para todos nós, quando ele fala: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas urge reconhecer que os aflitos inconformados, sempre acomodados com desespero, acima de tudo, são enfermos que se candidatam a socorro e a medicação. Portanto, não pergunte mais para você e nem para Deus: por quê? Por que recebi esse espírito? Por que tenho uma vida dessa forma? E aí nós convidamos: examina a sua aflição, para que você não venha a converter a sua inquietude numa tempestade emotiva. Todas as nossas aflições caracterizam pelo nosso tipo de pensamento e de personalidade. Que Jesus nos abençoe e que compreendamos cada dia, cada vez mais, que a miséria moral que ainda perdura em nós precisa ser saneada para que nós venhamos a conquistar o bem-estar do espírito. Que Jesus ajude-nos a olhar para dentro de nós, para que a gente possa conhecer verdadeiramente quem somos, reconhecer a nossa personalidade e sentir o valor da oportunidade reencarnatória. E nesta hora, Senhor, nós pedimos para todos o passe, esse reconforto espiritual que muito nos auxiliará. Que o passe possa nos acerenar, ampliando o nosso olhar, e que estejamos mais felizes e que sejamos, Senhor, dignos de compreender tudo isso que temos passado. Fluidifique a nossa água, Senhor, para que ela nos acalme, para que ela nos ajude no refazimento de nossas energias. E assim, Senhor,
com o coração repleto de alegria por estarmos conversando, dialogando com o Senhor. Nós te rogamos, agasalhe-nos, assista todos os lares que estão em dificuldades, assista os corações inflamados, para que nós possamos lembrar que só o perdão pode nos auxiliar. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que os irmãos recebam nos seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, e que o amor de Eurípides agasalhe a todos nós. Que assim seja.